Olá, eu sou a Natália e sou como presidente da Mundo XLH, associação que eu e a Rafaele fundamos em maio de 2021, após recebermos o diagnóstico de raquitismo hipofosfatêmico ligado ao cromossomo X das nossas filhas. A criação da Mundo XLH veio com um fator principal de dar apoio aos familiares, cuidadores e os pacientes de XLH. E uma das missões da associação é cuidar da saúde mental desses cuidadores, pacientes e familiares. Por isso, convido vocês para participar do nosso 6º episódio da Mundo XLH no podcast, com a presença da Karina. Obrigada, Karina. Obrigada, Natália. É um prazer estar aqui. Acho muito interessante isso que vocês fazem, levar a informação, levar apoio e acolhimento às famílias que muitas vezes ficam desassistidas, né, em meio ao seu sofrimento, em meio às angústias de não saber como lidar, como prosseguir. Então, levar informação sempre ajuda. Exatamente. É um prazer estar aqui. Obrigada pela presença. Karina, gostaria que você se apresentasse. Certo, bom. Meu nome é Karina Piornedo, sou psicóloga, psicanalista e atuo atualmente como psicóloga focada em adolescentes. Né? É uma fase desafiadora, né? Sou mãe também e eu sei que é desafiador, mas é uma fase maravilhosa porque é onde realmente o ser humano ele desabrocha. É o desabrochar do ser humano, né? Então, é onde ele vai ser criativo, onde ele vai aprender e se desafiar, vai desafiar as regras, e isso é saudável para o adolescente, Sim. porque ele precisa disso para se amadurecer, né, e ir para a vida adulta. Então, é desafiador para o adolescente e para os familiares. Né? Eu acho que o mais desafiador é ver eles começarem a bater as asas sem a nossa interferência ou algo do tipo, né? Começar a descobrir um mundo que a gente sabe como é e, lógico, que a gente não pode colocar os nossos medos neles, né? E o correto é deixar eles desbravarem sozinho, aprenderem sozinho, lógico, não tendo o apoio, né? Mas é um momento, é uma virada de chave de criança para adolescente que nós, mães, cuidadores, temos uma preocupação, né? E essa preocupação não é só nossa como pais, né? É a preocupação do adolescente também, porque para ele adolescer, ele precisa passar pelo luto de deixar a infância. Né? Então, ele vai tentar elaborar na fase da adolescência as falhas que ele vivenciou na infância. Então, para isso, ele vai ter que matar a criança, né, que existe dentro dele, de certa forma, para então poder entrar nessa nova fase. E aí, nessa nova fase, pode ser que ele encontre um complexo de Édipo mal elaborado, pode ser que ele leve para a adolescência algo que não ficou muito bem estruturado nas fases iniciais da vida, do desenvolvimento, né? Então, tudo isso ele vai levar para a adolescência e tentar editar ali. E é onde pode acontecer se não tiver o suporte necessário, né? Se não tiver o acolhimento, o apoio e vigilância dos pais, é onde pode se desenvolver vários transtornos emocionais, como o borderline, né? Como até mesmo outras psicoses relacionadas à saúde mental, que é um momento ali que ele está tentando se estruturar. Né? Então, se os pais não dão esse ambiente para ele, ele cresce e vai para a vida adulta sem estrutura alguma. E é onde, né? Aí começa o rolo e confusão, né? Isso. A OMS fala que para se ter saúde mental, precisa estar com o físico em dia, se enquadrado socialmente e o mental equilibrado. Mental equilibrado no sentido de não gerar frustrações, não gerar medos diante de tomada de decisão. Como que a gente faz para conseguir manter ou dar uma qualidade na saúde mental desses adolescentes enfrentando todas essas novidades, né? Saindo de uma criança, de um conto de fadas, de um mundo controlado para um mundo de iniciar a vida, iniciar novos relacionamentos, novas descobertas, iniciar uma tomada de decisão da vida profissional.
Como que a gente consegue, enquanto pais, enquanto cuidadores, dar esse suporte para os adolescentes? É muito interessante essa sua pergunta e é muito interessante quando você traz que a OMS diz, né, que ele precisa estar com um físico bom, ele precisa estar com bem socialmente, ele precisa estar, ou seja, é um cenário hipoteticamente é um cenário fantasioso, né? Porque, ok, seria maravilhoso, né? Se estivesse realmente, se estivesse tudo perfeito, assim, não teria espaço para um problema emocional, né? Porém, não é essa a nossa realidade. Não vivemos no mundo da Disney, né? A Disney não é real para nós. Então, não temos o corpo perfeito, porque essa perfeição não existe, né? Em relação, eu digo, a você achar que está com o corpo perfeito, principalmente adolescente, porque ele vai se comparar a outros adolescentes, porque ele está tentando se encaixar, ele está tentando achar o seu próprio espaço, ele está tentando formar o seu próprio self, né? Muitas vezes esse self não foi muito bem elaborado na infância, então ele está ainda nessa procura. Talvez ele se vestiu de um falso self, né, para se proteger, porque o verdadeiro está fragilizado. Então ele está nessa procura. Então é normal que ele se identifique com outros jovens. Então, outro jovem é mais magrinho, é mais alto, né? Ou é mais gordinho e eu sou muito magro. Então, ele sempre vai ter esses questionamentos sobre si. Então, percebe que a fase da adolescência, ela é uma fase desafiadora? Sim. Né? Principalmente para o adolescente. E nós, como pais, nós precisamos deixar eles passarem por essas frustrações. Né? Lógico, sempre ali em vigilância. Sim. Né? Vigilância é diferente de você colocar ele numa redoma, né? E impedi-lo de viver, né? A vigilância é você estar ali atento a coisas que são da maturidade que ele pode assumir, das coisas que ele não pode, né? Então, assim, a vigilância dos pais, ela é constante, né? E como é desafiador para o adolescente, é preciso que os pais encarem esse desafio também. Sim. Entendendo que o momento que eles passarem as frustrações deles, nós não podemos misturar com aquilo que dentro de nós não está resolvido ainda. Que é muito comum, né? Muito. Nós, como pais, às vezes olhamos para os filhos e falamos, não faz isso porque eu já fiz isso, né? E adolescente, ele não segue discurso, ele segue comportamento. Né? Então, você precisa educá-lo através dos comportamentos. Ele vai seguir... Não adianta só falar se você não faz. Exatamente. Então, assim, é lógico, aconselhar, mas também ter um comportamento adequado para que o seu filho olhe e fale, não, realmente, né? Faz sentido. Sim. Bacana. Karina, entrando no mundo atípico, o XLH, por ser uma doença crônica, progressiva e rara, traz com ela algumas características físicas no corpo humano, no corpo dos indivíduos. E alguns pontos são baixa estatura, arqueamento dos membros inferiores, enfim, algumas limitações de mobilidade. Como que eu consigo empoderar o meu adolescente que é paciente de XLH diante da comunidade de modo geral? E por ser uma doença rara, é muito incomum você encontrar pares, né? Então, um exemplo, a minha filha, Cecília, estuda em uma escola que não tem nenhum outro paciente de XLH. Aqui, na nossa cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, são 3 pacientes. E com idades diferentes. Então, não é comum a Cecília ter encontros constantes com pares de XLH. Como que eu consigo empoderar ela diante de um questionamento sobre característica física, diante de um questionamento de uma limitação de mobilidade? Como que eu consigo dar esse apoio para ela, enfrentar esses questionamentos ligados à doença, visto que poucas pessoas conhecem? Olha, todos nós temos limitações, né? Não somos seres em nossa totalidade. Todos nós, seja física, psíquica, cognitiva, temos nossas limitações, né? E para você conseguir
empoderar a sua filha, né, ou os outros pais que passam pela mesma situação, não só vocês, mas nós que, né, a sociedade em geral, que às vezes, né? que às vezes não tem um filho com, né, essa mesma patologia, mas tem outras, existem várias, né? Sim. E os mesmos, os que não têm. Primeiramente, os pais precisam estar bem com aquele diagnóstico. E é difícil isso, né? Sim. É difícil, porque quando temos filhos, nós sonhamos o melhor para eles. A criança perfeita, A criança perfeita, exatamente. Idealizamos, desde o ventre, nós já começamos a idealizar o filho. Né? Desde quando ele está ali sendo concebido, nós já idealizamos. Sim. E se idealizar, ele é saudável. Né? Porém, quando o bebê nasce, muitas vezes ele não segue a nossa idealização. Né? E isso também é natural. Então, é preciso que os pais estejam bem com isso. Porque se eles estiverem bem com a situação, na medida do possível, né? Dentro daquilo que eles conseguem, que eles suportam, só assim eles vão conseguir passar para esse adolescente que ele tem essa limitação, mas ele tem outras qualidades. Né? Uma limitação não pode deixar ele se sentir diminuído perante os outros. Né? E entender que todos nós temos limitações. Talvez a sua filha tenha limitação física, mas ela pode ter, com certeza ela tem, outras habilidades que ela pode desenvolver. E então ela ver que isso é somente um ponto ruim que ela pode elaborar, tentar modificar isso dentro da cabecinha dela, aceitar principalmente, para então seguir. Eu acho que essa sua fala exemplifica muito o que a gente estava falando anteriormente, né? Do exemplo. Não basta só falar. Sim. Então, é o exemplo. Exatamente. E enquanto nós, pais, cuidadores, né, familiares que acompanham um paciente raro, se para a gente não estiver ok, lógico, não é fácil, lógico, Tem épocas que é complicado, você fica com a cabeça maluca, porque você tem que falar com o médico, você tem que falar com o advogado, você tem que falar com o juiz, você tem que percorrer caminhos que pais típicos não precisam percorrer. E equilibrar isso com a vida normal, né? O trabalho, familiares, sim, os outros problemas que nós temos. Então, é realmente uma tarefa árdua, é uma tarefa que constantemente a gente precisa estar trabalhando, mas é possível, sim, a gente receber um diagnóstico de uma doença rara, crônica, progressiva e conseguir empoderar os nossos filhos. Né? Eu costumo falar que quando eu recebi o diagnóstico da Cecília com 1 ano e 10 meses, mais ou menos, eu só queria resolver. Eu queria dar o melhor médico, eu queria dar o melhor fisioterapeuta, eu queria dar a melhor terapia, eu queria não perder tempo para que ela não perdesse qualidade de vida. Né? Então, para mim, foi algo muito automático. Eu engatei uma primeira, uma segunda e fui resolvendo, fui fazendo, E teve uma época que eu parei e falei, gente, eu estou extremamente cansada. Né? Anos depois, eu estou extremamente cansada, porque sempre era alguma coisa que precisava resolver, era uma frustração com um laudo que o médico não colocava do jeito que eu precisava que colocasse para que eu conseguisse brigar por uma terapia específica, pela medicação específica para a doença. Então, gera todo esse transtorno. Né? Mas eu nunca passei para a Cecília essa frustração. Eu nunca passei para a Cecília, até porque a Cecília, hoje com 10 anos, ela não entenderia o que é conversar com um juiz sobre o fornecimento ou não de uma medicação que vai trazer qualidade de vida para ela. Não vai trazer cura. Hoje o XLH não tem cura, mas ele tem uma medicação que ele trata, que ele consegue deixar o organismo funcionando do jeito que precisa que funcione. Então, eu não trago para ela essa frustração. A Cecília acompanha as consultas médicas, mas na hora que tem que conversar de algo que não cabe a ela, né, ou que vai trazer um impacto ruim para ela, eu e a equipe médica conversamos de uma maneira que ela não precisa absorver isso daí. Porém, ela acompanha, ela sabe o que é o XLH, ela sabe que ela tem uma doença que não tem cura, ela sabe que a rotina dela, hoje, comparada a uma outra criança de 10 anos,
tem essa necessidade em função do XLH. Então, quando você fala que a gente precisa realmente dar o exemplo e que o adolescente aprende pelo exemplo, é um ponto de atenção. A gente não precisa ficar levando, mas também a gente não pode isentá-los da situação da atipicidade, né? Da doença atípica, da vida atípica que eles vão ter. Karina, sentimentos. Sentimentos. Porque, assim, e nisso que você disse, me lembrou de uma paciente que eu tive de 8 anos. Ela não, o quadro dela não é de, né, esse mesmo quadro do XLH, mas ela também tem uma doença que não tem cura, que é a diabetes. Né? E ela desenvolveu essa diabetes de 7 para 8 anos, ficou entubada, quase foi a óbito, né? E ela veio de uma história de vida muito triste, né, muito difícil. Então, a mãe, para proteger essa filha, é óbvio que todas as mães vão fazer isso, elas tendem a colocar o filho em uma redoma. Sim. Tentar protegê-lo de tudo, ao máximo, de tudo, de pessoas, de situações, de tudo. Sim. E, até certo ponto, nós conseguimos tolerar isso, porque vemos o medo, né, de perder. Né? Só que chegou a um ponto de que toda esse excesso de cuidado estava prejudicando a criança, né? E que já estava indo para uma fase adolescente, estava, né, caminhando já. Quando ela começou comigo, ela estava de 8 para 9. E ela estava precisando se sentir igual, né? Mesmo com as suas limitações. Então, ela precisava entender que ela era capaz, sim, de brincar, ela era capaz, sim, de falar. E, principalmente, que ela era capaz de se cuidar. Porque ela não conseguia fazer a contagem de quantos carboidratos que ela poderia comer na refeição. Ela até sabia, mas pelo excesso de cuidado da mãe, ela estava criando uma dependência, né, emocional muito grande com essa mãe, a ponto de que se a mãe às vezes precisasse trabalhar, ela chorava muito porque ela se sentia desamparada, descuidada, como se ela tivesse medo de morrer, porque a mãe não estava perto para poder ajudar ela com essa, né, com todos esses cálculos, todos esses cuidados. E na terapia, nós fomos trabalhando muito essa questão da autenticidade, de que mesmo que ela tenha essas limitações, ela pode sim compreender a doença, ela precisa compreender, ela precisa saber os riscos, para então ela saber o que ela pode fazer para minimizá-los, para evitá-los, né? Então, conforme foi passando o tempo, ela foi criando esse corpo, né, de conseguir olhar para si, de olhar para o seu corpo mesmo com as suas limitações e falar, não, eu posso, né, eu vou autonomia, seguir. Né? Exatamente. E aí ela foi, né? Ela conseguiu. Hoje ela é uma criança, assim, já indo para a adolescência, que não vou dizer que não sofre ainda, porque todos nós sofremos e cada vez que vamos ultrapassando um desafio na vida, vem outro novo, vem outra, né? Outra frustração, outra situação. Mas ela conseguiu superar isso, que para ela e para a mãe foi algo que era essencial, e realmente era, para ela conseguir chegar na adolescência e entender que ela pode sim procurar os seus caminhos. Isso. Então, assim, eu trouxe isso justamente para dizer que não é só o XLH, né? Existem tantas outras doenças que traz muito susto, desespero para os pais, para as crianças, né? Nós todos nascemos com pulsão de vida e pulsão de morte. E quando olhamos para uma doença que, às vezes, né, não tem cura, qual é a pulsão que vai mais gritar dentro de você? Exatamente. Né? E aí entra nessa busca frenética. É preciso orientá-los que eles têm, sim, né? Que eles tenham essa doença, que tenham a patologia, que é preciso ter cuidado, mas que isso não vai deixá-los de seguir uma vida, de ter uma vida e de poder viver. A gente, enquanto associação, Karina, a gente usa muito uma frase que eu acho que é muito esse reflexo da tua fala, que o diagnóstico não pode limitar. O diagnóstico não pode vir antes da Cecília. A Cecília vem com o diagnóstico, mas o diagnóstico não pode limitar o viver da Cecília. Terão limitações, terão caminhos alternativos, precisarão tomar caminhos alternativos, mas só o fato do CID no currículo da Cecília não pode limitar a garotinha que tem o XLH. Não é isso.
Não é isso. E eu acho que esse é o papel da associação. Um dos fatores, uma das missões da associação é justamente empoderar a mãe, o pai, o cuidador, o familiar, a comunidade, para que a gente não carimbe esse paciente, para que a gente não ele. Exatamente. E que ele tenha, assim, possibilidades. Se a Cecília quiser ser astronauta da NASA, ela vai ser. Ela vai ser, basta ela querer. Exatamente. Agora, eu não posso falar, você não vai ser porque lá no espaço vai prejudicar o XLH. Exatamente. Não é isso. E é uma linha tênue, né? É uma linha complexa para nós, pais, acompanhar. A gente não pode levar o nosso medo para eles, a gente tem que deixar eles empoderados no sentido de responder, no sentido de tomar as melhores decisões. Mas eu acho que é um trabalho que necessário, é um trabalho fundamental, justamente sendo um reflexo do nosso querer, que é a felicidade do nosso filho, o bem-estar dos nossos filhos, né? Sim, porque vamos nos adequando a eles, né? Vamos deixando o nosso ego, vamos deixando, né, as nossas questões. É o cortar o cordão, né? Literalmente. Deixar de lado as nossas questões para olhar para a questão do filho. E é difícil isso. É muito difícil, né? Então, ao mesmo tempo que eles vão crescendo e eles mesmos vão descobrindo e vão acertando e vão errando, os pais também. Exato. Quando encaramos um desafio, temos que estar preparados a isso. A errar, a acertar, a analisar novamente, né? Tentar reparar alguma coisa. E, então, assim, é isso. É a vida, né? A vida é isso. A vida, desde que nascemos até a morte, nós estamos em evolução, estamos em desenvolvimento. Então, acertamos, erramos, reparamos. Sim. E precisamos estar bem com isso. Karina, um ponto que eu gostaria de comentar contigo, a gente acredito que a gente tenha entrado, mas eu gostaria de ser bem específica no assunto. Em função das características que o XLH traz para o paciente, a gente percebe muitos olhares, né? Então, falando da Cecília, que está hoje com 10 anos, há uns 2, 3 anos ela já começou a receber questionamentos de coleguinhas. E não vem só os questionamentos. Por quê? Mas sim o apontamento, né? Como que quais são, enquanto profissional, o que você orienta nós, pais, cuidadores e pacientes, a como lidar com o bullying? Como que eu consigo... É errado, todo mundo sabe, a comunidade sabe, pai sabe, nós, enquanto responsáveis por crianças, precisamos repassar isso, mas não acontece. Infelizmente, é um mal que a gente continua encontrando, mesmo todo mundo sabendo que é errado. Alguns questionamentos vêm com peso para machucar, de fato, e outros vêm, nessa fase das crianças, pré-adolescentes, vêm com um questionamento de realmente entender o que é que está acontecendo, essa curiosidade. Como que eu consigo capacitar a Cecília em responder e não ser bruta na resposta, né? Para também não assustar ali o questionador, no sentido do questionador ser só curioso para entender, mas também não passar pano para o cara que está ali, para o questionador que está apontando e ele sabe que é errado e ele continua fazendo errado. Está na maldade. Está na maldade. Como que eu consigo ser político com a Cecília? Como que a Cecília consegue ser política diante dessa situação? É muito interessante isso, porque é como você disse, o bullying ele não está só nessa situação, né? Com crianças com patologias raras, né? Ele está em tudo. Porque é negro, porque é gordo, porque é magro, porque é alto demais, porque é baixo demais, ele está em tudo. Aquilo que é diferente de mim, e se dentro de mim não está bem resolvido, eu vou atacar. Sim. Isso é do ser humano. Né? Aquilo que o ser humano não consegue lidar com suas próprias emoções, com coisas que estão dentro dele, então ele vai procurar algo no outro para poder atacar. E aí esse é o maldoso, né? Não é aquele que quer a informação, aquele que tem uma curiosidade e pergunta. Isso é a maldade. Né? Então, é tentar lidar com ela dessa forma, né? Dizer a ela que não é dela,
A maldade não é dela, a maldade é do outro. E é difícil para as crianças entenderem Sim. isso. Eu falo que é difícil para eles entenderem ainda essas diferenças de sentimentos, né? A fúria, a raiva, a tristeza. Eles não conseguem ainda... A gente, em algumas situações, adultos vividos, a gente não consegue dar nome à situação, ao sentimento. Então, para eles, vem Sim. atrelado isso daí, essa novidade, ele saber que é diferente, ele saber que tem uma rotina diferente, e a pessoa questionar, e como que eu vou Sim. externar? Muitas vezes, essa criança que pratica o bullying, ela também não consegue entender o que ela está sentindo, né? Isso. Porque nós nascemos com sentimentos já, né? Nós temos um sentimento de raiva, amor, fome, sede, né? São sentimentos, assim, que já é nato, né? Nós nascemos com isso. E, conforme vamos crescendo, vamos sabendo identificá-los, outros sentimentos vão sendo criados, né? Então, principalmente a raiva, ela é um sentimento muito difícil de se controlar. Em todos, em todas as pessoas, em todas as idades, né? Como você disse. Então, talvez essa criança que pratica o bullying, como que será que é uma situação familiar? Como que é uma situação... Talvez seja um reflexo, né, do que está vivendo. Com certeza, né? De coisas que ela, com alguma falha no desenvolvimento, né? Então, assim, é tentar explicar isso. Olha, deixa pra lá, vamos né? Não rebata, porque nós não precisamos todo o tempo nos desgastar a nossa energia em ter que ficar rebatendo esse tipo de situação com o outro. Mas, assim, se posicione e tente fazer com que ela minimize isso dentro dela, né? Por isso que eu digo que ela precisa estar... bem com a sua condição. Eu sei que é difícil, na medida do possível, aceitar a sua condição, porque ela vai ter que conviver com essa situação pro resto da vida. Né? A Cecília já trouxe exemplos de... na fila do bebedouro na escola, por ser com estatura menor do que as outras crianças da sala, os coleguinhas falaram, não, você está na fila errada, você tem que ir lá na fila dos bebês. E ela traz isso de uma maneira... que machuca mesmo. Ela sabe responder, ela sabe falar que ela é mais baixa do que os outros colegas por causa do XLH, mas você percebe que mesmo sabendo, mesmo tendo esse conhecimento dos motivos de ser diferente, é um negócio que machuca. Claro que né? É um negócio que você percebe que ela fala assim, não, eu respondi do jeito que eu precisava responder, mas é um negócio, é um sentimento que fica guardado. E nós, cuidadores, mães, pais, né, familiares que estão ali com essa criança, com esse adolescente, a gente precisa acolher, a gente precisa escutar e a gente precisa, principalmente, dar importância, né, a esse sentimento. Sim, com certeza. É preciso compreender o que ela está sentindo. Para você poder ajudar, você precisa compreender, né? E se colocar na... Eu tenho uma certa dificuldade. Eu vivo com XLH há 8 anos, né? Praticamente 8 anos. É uma doença rara, genética, mas que veio de forma espontânea no nascimento da Cecília. Então, não é herdado nem de mim, nem do pai dela. Então, começou com ela. E tem situações, Karina, que eu fico me colocando assim. Eu não sei como que é viver com XLH. Sim. Eu não sei como que é a dor, porque traz dor. Nessa época de frio, para eles, é a pior época, porque o músculo fica rígido, a articulação fica rígida. Então, tem uma dificuldade extra em relação às outras épocas do ano. Então, eu não sei como que é. Eu não sei como que é ter o XLH. Eu sei como é cuidar de uma criança com XLH. Então, quando ela me traz alguma situação de bullying, algum questionamento, até sem maldade, de algum coleguinha, por que você tem essa cicatriz na sua perna porque teve que fazer uma cirurgia, por que você é mais baixinha, ou porque, enfim, eu tento me colocar na escuta de uma mãe para uma filha me trazendo uma dor, né? Mesmo eu não sabendo como é o que ela está vivendo, mas eu dou muita atenção ao que ela traz justamente para que ela não fique com esse sentimento de isolamento, de não receber atenção, de não receber apoio. Como que nós conseguimos ensiná-los a... Me dá uma dica, Karina, no sentido assim, de o que eu consigo
mostrar para o paciente, o que eu consigo mostrar para a Cecília, para que ela faça diariamente, constantemente, e que isso, essa saúde mental, esse enquadramento na sociedade, o físico está bem, o mental está bem, essa equalização, né, desses fatores para que a OMS fale que a gente tem a saúde mental. Como que eu consigo passar algumas práticas para esse adolescente no dia a dia para ele conseguir equalizar essa vida dele? A nossa vida não é linear, né? Primeiro ponto. Vamos sair do fantástico mundo de Bob e achar que a vida é linear, porque ela não é. Ela vai ter altos e baixos. Vamos passar por momentos em que não vai ser legal. Alguns momentos vão nos ensinar algo, outros momentos, caramba, por que a gente tem que passar por isso, né? E na vida da Cecília vai ser a mesma coisa, né? E por mais que hoje ela tenha essa patologia, ela poderia, assim como outras crianças que também sofrem o bullying, elas têm que aprender a lidar com isso, né? É difícil, mas elas precisam aprender a lidar e entender que o fato de sermos diferentes um do outro já é o motivo. Né? Então, a terapia ela é algo que ajuda muito, principalmente os adolescentes, né? Nessa fase de reeditação da vida, né? Reeditar a vida. Ela ajuda muito. Então, né, hoje em dia, na rede pública, para aqueles que não podem pagar uma terapia ou não têm um convênio médico, é interessante buscar ajuda, né? Porque os pais, eles nem sempre estão preparados para compreender o sentimento do filho. Né? Porque esse é o principal caminho. Você faz isso com a Cecília, de você entender o que ela está passando. E ela faz terapia há anos, tá? Então, você está criando um ambiente favorável para esse crescimento, né? Para ela conseguir entender os seus sentimentos e então aprender a lidar com eles, né? Só temos o nosso emocional bem adequado se aprendemos a lidar com as frustrações, com os sentimentos, né? Vemos o que fizemos de errado e aprendemos, o que deu certo e aprendemos, o que sentimos e foi legal, o que sentimos e é ruim, mas então por que eu estou sentindo isso, né? E isso faz com que a pessoa ela vai se equilibrando emocionalmente. Então, a terapia ela é importante. E, mais uma vez, um ponto que você falou, não é linear, né? Não é. Vai ter os altos e terão os baixos. E isso não é da condição patológica, não é da condição da doença, não é. Isso é de todo ser humano. Exatamente. Né? Nascemos e vamos até a morte, vai ser altos e baixos, não vai ser linear, né? Pode parecer perfeito o corpo, pode parecer perfeito algo, mas não é. Existem os altos e baixos, né? Nascemos já com sentimento de tristeza porque ela existe. Verdade. Né? Só temos que identificá-la, ver o motivo, então tentar ressignificar aquele sentimento com outro sentimento bom. E a terapia ajuda muito nisso. Sim, eu falo que a terapia deveria ser obrigatória. Igual a gente tem que votar de 4 em 4 anos, deveria ser obrigatório a gente passar por uma sessão de terapia, porque é realmente fundamental. Mas isso já vem mudando com o tempo, né? Agora teve uma nova normativa, fora desse ambiente de adolescentes e tudo mais, de doenças raras, teve uma normativa agora do meio do trabalho, né? A normativa lá que exige, né? Esse trabalho psicossocial. E as coisas elas vão acontecendo, né? A saúde mental ela vem ganhando esse espaço. A importância, né? Essa importância, porque realmente é algo que é o pilar. Adoece, eu né? acho que é o principal, né, Karina? Se você não estiver bem, não tiver essa saúde mental, você não consegue ser produtivo, você não consegue viver em comunidade, você não consegue viver com um companheiro, você não consegue viver em... Né? E você pode desenvolver doenças, né, psicossomáticas. Então, o câncer, problemas gastrointestinais, alérgicos, né? Enfim, uma N de situações e doenças psicossomáticas relacionadas ao bem-estar emocional. Então, é preciso. Eu até trago uma vivência minha. Eu te disse que quando eu recebi o diagnóstico da Cecília, lá próximo aos 2 anos, eu engatei uma primeira e fiquei 5, 6 anos no automático de terapia. Adequei toda a minha rotina para atender ela com as terapias, com viagens. Por ser uma doença rara, é muito difícil a gente encontrar equipe profissional que entenda. Então,
Não é mundinho de Dourados, não é mundinho do Mato Grosso do Sul. A gente tinha que viajar para fora do estado com bastante frequência. E em 2021 eu recebi o diagnóstico, Natália, recebi o diagnóstico de uma doença celíaca. Nunca tive problema. A doença celíaca é uma intolerância ao glúten, né? Eu nunca tive problema, sempre comi super bem, enfim. E, do nada, começou a me fazer mal a ingestão de glúten. E em consulta periódica, consulta de rotina com o ginecologista, fizemos um exame de sangue, tinha uma anemia muito fora do normal. Ele falou assim, não sei como que você está em pé aqui com essa anemia. E aí, investigando, chegou ao diagnóstico da doença celíaca. E a doença celíaca é uma doença autoimune, né? E por que ela desengatilhou com... Eu tinha, na época, 34 para 35 anos. Por que desengatilhou, né? Sim. E, para mim, de uma forma... sei lá, pode estar até errada, mas um dos fatores foi essa rotina maluca, tentar resolver, né, essa rotina com a Cecília de diagnóstico e tratamento. Então, eu acho que a saúde mental, que aí volta para o que a OMS fala ali, o físico estar bem, né, é um dos fatores do físico estar bem, é relevante, porque traz, né, você não estando bem, traz consequências e consequências graves. Sim. Né? Hoje eu tenho uma doença autoimune que trouxe outras doenças autoimunes e é uma porta aberta para, né, consequências e que eu tive que dar uma desacelerada na minha vida, dar uma atenção ao meu corpo, à minha rotina, ao meu dia a dia, para que eu consiga acompanhar a Cecília daqui 20, 30 anos. Sim. Né? Para estar presente com a Cecília daqui 20, 30 anos. Então, é um ponto realmente de atenção. Eu queria tocar em fazer, na verdade, um questionamento de mãe para profissional. Eu percebo, Karina, que a Cecília tem uma maturidade bem diferente de outras crianças. E a Cecília é uma criança, eu já falei aqui em outros podcasts, a Cecília é uma criança que colabora, é um paciente que colabora muito com o tratamento. Lógico, tiveram já situações dela questionar, né, dela falar que não quer ir em terapia, dela não querer tomar o remédio, dela não querer fazer viagem para ir em consulta médica, mas, de modo geral, ela colabora muito, muito mesmo com o tratamento, e isso me ajuda bastante, porque eu não tenho que forçar. Eu só preciso, a gente precisa ir, de um jeito ou de outro, a gente precisa ir, a gente precisa fazer, a gente precisa tirar o exame. Você tem que parar de comer agora, porque amanhã você vai coletar exame de sangue. Então, sim, ela se incomoda, mas não é... Ela colabora com bastante frequência. Essa maturidade que eu percebo na Cecília, essa responsabilidade que ela tem, parece que com as crianças em escola, no judô, na natação, ela sempre está... Ela tem um posicionamento diferente. Ela segue muitas regras. Se o professor fala que não é para fazer bagunça, ela não faz, mesmo querendo participar da turminha ali do fundo que faz a bagunça. Você acha que essa maturidade está atrelada a essa rotina diferente, né? Essa rotina extra que ela sempre teve? Sim. Ela teve que aprender a se cuidar, digamos assim, né? Ela teve que aprender a se limitar muito cedo. As crianças, elas vão ao tempo entendendo as limitações, né? As regras, o que é regra. E toda criança não gosta de regra. Apesar de que elas não gostam conscientemente, mas o inconsciente necessita da regra para estruturar o desenvolvimento psicológico. Então, ela sempre teve a limitação. Então, ela cresceu nessa limitação, né? Então, isso cooperou para que ela tivesse esse amadurecimento. É preciso só ficar atenta, quando ela chegar na adolescência, esse excesso de responsabilidade prematuro não atrapalhar ela nas relações. Né? Porque pode ser que lá na adolescência, quando ela entrar na adolescência, ela comece a olhar os adolescentes da idade dela e não conseguir achar o grupo que ela vai se encaixar. Porque ela vai estar olhando sempre aquelas pessoas mais velhas. E vai se sentir
sentir inferior às mais velhas, porque ela sabe que elas são mais velhas, né? Então, é preciso dizer a ela que tudo bem, às vezes, ser quebrar criança, regras. Né? Viver tudo ali bem. a tua fase. Tudo bem. Às vezes o professor falou e você está conversando um pouquinho, né? Só tenta seguir tudo, né? Assim, o melhor. Não soltar, né? Não perder a mão ali no negócio. Não perde a mão, mas tá tudo bem, porque senão na adolescência ela vai chegar e o momento ideal, que é o adolescente, ele precisa quebrar algumas regras. Isso é saudável. Ai, meu Deus, profissional falando isso. Isso é saudável. Lógico que existem as regras que não podem ser quebradas e aquelas que os pais mesmos falei que não era para fazer, mas fez e puxa vida, né? Mas tá, né? Vou chamar a atenção, mas, né? O orgulhinho ali. Mas assim, porque talvez essa regra mexa com suas questões, não com o que ele precisa aprender, né? Mas nesse momento, talvez ela não quebre, né? E aí ela começa a se sentir desigual aos colegas, às pessoas da mesma idade, e aí vai ser difícil para ela se ajustar. Porque a adolescência é uma fase de ajustamento. Sim. E aí ela vai se sentir desajustada. Então, eu preciso cuidar, né, nesse momento, observar, e conversar. Ela não é muito. adulta no momento, né, para isso. Ela não tem que não tem que ter essa responsabilidade pesada sozinha, né? Exatamente. As responsabilidades vão vindo conforme o tempo, né? Até como adolescentes, nós não podemos dar responsabilidades de adultos para eles. Sim, exato. Né? Damos responsabilidades perante a sua idade, perante aquilo que eles suportam. E aí eu até trago, em consequência à sua fala, eu trago uma situação que para mim começou a ser um ponto de alerta em relação a ela, em relação a Cecília. Cecília faz judô. Um dos pilares que eu, mãe, sempre trabalhei com ela é fazer atividade física, porque traz essa qualidade de vida para ela também. E ela faz judô desde 3 anos. Cara, ela é apaixonada pelo judô, ela é graduada, tem a maior graduação ali da turma dela, ela ajuda os novatos, ela ajuda a ensinar a amarrar faixa, colocar kimono, a fazer movimento. Ela em algumas aulas, o sensei chama ela para participar, para ser um professor de apoio ali para os outros alunos. Só que a Cecília não gosta de participar de competição. Ela não gosta de participar de competição. Eu já levei, o sensei já forçou ela a participar, mas ela não gosta. Não é um negócio assim. Ela vai 3 vezes na semana, fica 1h30 lá no clube treinando, mas ela não gosta de participar das competições. E eu percebo em algumas conversas com ela, por que você não gosta? É tão legal, né? Outros alunos, outros judocas e tal. E ela fala, ela não fala, mas eu percebo que é o medo de não conseguir fazer, de não conseguir ganhar, de não conseguir manter essa excelência. Né? De não conseguir trazer uma medalha ou ganhar a luta ou ser dela perder e alguém falar, você perdeu. Então, isso é um ponto de alerta para mim, né? Que a gente está levando para a terapia também. Sim. E eu acho que está um pouco amarrado a essa maturidade dela, né? Porque o olhar dela, a criança e o adolescente, eles sempre vão se conceber primeiramente através do olhar da mãe. Né? Então, esse seu olhar de dizer para ela, filha, tá tudo bem não ser perfeita, nem eu sou, e tá tudo bem com isso, a gente vai junto, nós vamos conquistando junto, e se não foi dessa vez, tá tudo bem, você não tá competindo para você ganhar, é para você, né? Enfim, é sempre pelo olhar da mãe. Sim. Né? Então, assim, isso que você está fazendo com ela é fundamental, porque não é somente os adolescentes e crianças que tenham doenças raras que passam por isso. Existem muitos pais que criam ideologias, né? Como foi o que eu te falei, idealizações, né? A minha vontade... não é ideologias, idealizações. Eles criam idealizações desde o ventre. Ai, meu filho vai ser perfeito porque ele vai realizar aquilo que eu não realizei. Então, esquecem que filhos não são extensões nossas, eles são seres únicos. Prestem atenção nessa fala, gente. Sim, filhos eles são únicos, eles vão ter experiências diferentes das nossas, eles vão aprender de formas diferentes. É lógico que carrega um pouco da nossa genética emocional, isso é normal, né? Mas eles vão ter experiências totalmente diferentes e precisamos deixar eles terem essas experiências diferentes. Mas quando criamos essas idealizações nos nossos filhos e exigimos que eles cumpram isso, ou de alguma forma a criança se vê nessa posição,
por alguma forma que a mãe tenha passado isso, ela já cresce nesse perfeccionismo. E aí é frustrante e até intolerável para o adolescente quando ele chega lá na faculdade e tira um 7 na prova. Que eu tenho pacientes assim. Então, é entender, levar isso a eles, é tentar quebrar um paradigma para eles começarem a se perceber de outra forma. Né? Eu tenho pacientes que não têm patologias graves, né, fisicamente, é só emocional mesmo, e eles são assim. Eles têm essa necessidade de serem perfeitos, de continuarem sendo perfeitos. E, na contramão, existe dificuldade na relação com a mãe. Sim. Né? Então, a visão da mãe, como a criança se vê perante a mãe, como essa mãe transfere isso para essa criança e esse adolescente é muito importante. Crianças, como eu já disse e repito, os filhos não são nossas extensões. Né? Precisamos estar bem com aquilo que conseguimos fazer durante a vida e aquilo que não conseguimos, para que isso não seja transmitido como herança para os nossos filhos. Eles precisam ter as suas próprias idealizações. E essas idealizações é aquilo que a gente vem conversando. É o aprender, é o deixar descobrir, né? Lógico, acompanhando, supervisionando, mas não limitando, não facilitando esse caminho, né? E eu acho que foi fundamental a nossa conversa, Karina. Que bom, você quer contribuir Gostei com muito. mais alguma coisa? Você quer dar mais alguma dica para pais, cuidadores, familiares, para adolescentes? Se você quiser falar diretamente para os nossos adolescentes, fica à vontade. A adolescência, ela é uma fase de descobertas, de desafios, hormônios a mil. Tudo tá a mil tudo ali novo. Dentro, né? E existem comportamentos que é natural do adolescente ser um pouco mais intenso, um pouco mais, às vezes, mais rebelde, um pouco mais intolerante, né? É tudo muito, né? Mas é importante também se analisar e ver quando não é somente um sintoma da adolescência. Sim. E isso os pais precisam estar atentos. Observe como seu filho é na escola, junto com professores, com coordenadores. Social, né? Exatamente, né? Observe como seu filho está em casa, o excesso de tela, como que ele está com relação ao convívio social com os amigos, se gosta ou não gosta de atividade física, como que essa criança e esse adolescente vê o mundo. Porque, assim, os adolescentes, eles também nos ensinam. Sim, muito. E precisamos estar abertos a isso, a olhar a visão do adolescente, porque é uma visão nova, é uma nova geração. Então, precisamos olhar para ele não só com o olhar de diminuí-los, porque jamais podemos fazer isso. Olhar no sentido de que eles têm uma visão diferente. E essa visão diferente pode ser diferente da nossa, mas pode ser legal e pode ajudar. Sim. Né? Então, não estar errado, exatamente. Né? Então, assim, observar isso, conversar com os filhos. Pais não são amigos de filhos, mas precisam estar atentos e ter esse diálogo aberto com eles. Né? Então, sempre observar o filho para entender aquilo que é natural da adolescência e aquilo que está se desviando para um transtorno de ansiedade, um transtorno depressivo, avaliar a alimentação, como está o sono desse adolescente, né? Tudo no modo geral. Né? Adolescentes precisam, sim, conquistar o mundo, mas precisam ser apoiados para isso. Sim. Karina, muito obrigada pela sua contribuição. Fundamental os pontos que trouxemos e quero agradecer vocês por ter nos acompanhado nesse episódio, convidá-los para seguir as nossas redes sociais, Instagram, Spotify, YouTube, as redes sociais da Karina também. Sim, e mais uma vez, muito obrigada. Eu que agradeço.